Medidas preventivas de medicina do trabalho. Esse é o assunto que nós vamos conversar um pouco hoje. Ele faz parte também do capítulo das normas de saúde e segurança do trabalho. Ele vem previsto no artigo 168 e seguintes da CLT e são os exames admissional, demissional e periódico. Exame admissional: o exame feito antes da admissão. Nesse exame, o médico do trabalho, o que ele avalia? Ele avalia se o profissional ele tem condições de exercer a atividade para a qual ele está sendo contratado. Ou seja, ele verifica na saúde daquele trabalhador se existe algum empecilho em relação à atividade que ele vai exercer. Exame periódico. O exame periódico ele é feito, como o próprio nome já diz, com uma periodicidade. Essa periodicidade ela é determinada por meio de NRs, as normas regulamentares, ditadas, expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Ou seja, a CLT ela determinou que a obrigação de trazer os detalhes, inclusive prazos, o detalhamento dessa norma é do Ministério do Trabalho e Emprego. E o Ministério do Trabalho e Emprego faz isso por meio das normas regulamentares. Nesse exame periódico, o que o médico avalia? As condições que esse trabalhador tem. Então, esse trabalhador está desenvolvendo uma determinada atividade dentro da empresa. Ele vai avaliar o quê? Se existe algo acontecendo nesse ambiente de trabalho que pode acarretar na saúde desse trabalhador um risco ocupacional, um risco de saúde ocupacional, um acidente de trabalho. Então, o médico do trabalho, verificando qualquer situação, ele vai indicar as medidas preventivas a serem tomadas. O médico do trabalho, ele também pode pedir exames complementares. O exame demissional. O exame demissional ele é feito no momento do encerramento do contrato de trabalho. Então, uma parte ou outra deseja encerrar o contrato de trabalho, é realizado exame demissional. No exame demissional, é verificado se o funcionário adquiriu no decorrer do contrato de trabalho, no decorrer do exercício profissional, alguma doença ocupacional, ou se aconteceu com ele um acidente de trabalho que deixou sequelas. Tudo isso é relatado pelo médico. Esses exames todos, eles têm como resultado apto ou não apto, inapto no caso, né? A aptidão, ela permite admissão, demissão ou continuidade na atividade. A inaptidão, ela impede a admissão, a demissão ou a continuidade naquela atividade. O periódico, como eu disse, ele pode indicar, no caso de uma inaptidão, o que precisa ser adequado, o que precisa ser adaptado no ambiente de trabalho. Outra condição: esses exames todos são obrigatórios de ser realizado pelo empregador, ou seja, o empregador ele deve disponibilizar o quê? O médico do trabalho, a clínica e também arcar com todo o custo. Claro, não é toda empresa que vai ter uma empresa ou um médico do trabalho internamente nessa empresa, mas ela tem a obrigação de contratar um médico do trabalho, uma empresa que forneça esses exames para indicar, para encaminhar seus funcionários para a realização. O médico do trabalho, ele pode exigir exames complementares. E esses exames complementares, se indicados pelo médico, eles são de obrigatória realização. E todo o custo é arcado pelo empregador. Outra situação que pode ser uma exigência do médico: exames de acordo com a atividade profissional que será exercida. Por exemplo,
exame toxicológico para motorista profissional. É obrigatório por lei. Então, esse funcionário, ele precisa fazer o exame toxicológico. Esse exame ele tem todo um cuidado, é necessário manter a confidencialidade, janela de detecção de uso de qualquer droga ou entorpecente que cause dependência ou que cause risco ao ambiente de trabalho. Então, detectado o profissional, ele tem direito à contraprova, a realizar a contraprova, mas é um exame de obrigatória realização. O médico vai indicar, inclusive o RH, sendo motorista profissional, já está bem adaptado e já faz o pedido do exame, o próprio profissional também já está adaptado a isso. Mas esse é um exemplo de exame obrigatório para os casos de uma atividade específica. Portanto, todas as normas de saúde e segurança do trabalho, inclusive essa de medidas preventivas, elas são obrigatórias porque atribuem segurança ao ambiente de trabalho e também garantem a saúde do trabalhador. Por isso, são de obrigatória observância, já descritas no artigo 168 seguintes da CLT e regulamentadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego por meio das normas regulamentares. A principal norma regulamentar é a NR7, que trata do PCMSO, que é a norma que trata especificamente das condições de saúde, das condições preventivas. Era isso que tínhamos para tratar hoje. Qualquer dúvida, nós ficamos à disposição.